Olá, alunos do 7º ano. Nós estamos lendo e discutindo o PET volume 5 de Ciências. E hoje nós vamos continuar a terceira semana do PET 5. Na segunda parte, nós vamos falar sobre o modo de sustentação dos animais. Então, vamos aqui para o material. Quanto à estrutura de sustentação, podemos separar os animais em vertebrados e invertebrados, mas essa divisão é apenas artificial, não tendo valor taxonômico. Vamos lembrar dos 5 reinos de seres vivos. Nós temos aqui os animais, o reino Animalia, o reino Fungi, reino Plantae e o reino Protista ou Protoctista. Esses 4 reinos aqui, eles pertencem ao domínio Eucária, domínio dos eucariotos, que tem a célula do tipo eucariótica, com núcleo. Nós temos o reino das bactérias, o reino Monera, que forma o domínio do Procária, ou procariotos, que não tem núcleo, embora tenha material genético. Então, nosso objeto de estudo vai ser o reino Animalia. Nós separamos o reino Animalia em relação ao modo de sustentação para facilitar a compreensão das características, né, desses animais. Então, basicamente, nós dividimos em 2 grupos. O que nós temos aqui? Nós temos os animais vertebrados, que tem coluna vertebral, e os invertebrados, que não tem coluna vertebral. Vamos conhecê-los? Quais grupos, né, compreende esses animais? Então, vejamos. Eu tenho poríferos, quinidários, plateumintos. Todos esses nomes aqui, gente, são filos dentro do reino animal. Isso sim são categoria, é uma categoria taxonômica. Percebam que, quando a gente fala de invertebrado, todos esses grupos aqui, todos esses filos aqui, vão ter animais que não têm coluna vertebral. Somente nesse filo dos cordados é que eu tenho os vertebrados, que têm coluna vertebral. E isso se deve porque, durante a evolução, surgiu na fase embrionária uma estrutura que vai orientar e vai ajudar na formação do tubo nervoso central, que vai formar a medula espinhal, e essa estrutura chama-se notocorda. Então, vamos lá. Tipos de esqueletos dos invertebrados. Como a estrutura do esqueleto deles não é óssea nem cartilaginosa, alguns animais, a maioria, tem um corpo mole, mas alguns, por incrível que pareça, têm estrutura rígida. Eles têm um endoesqueleto ou exoesqueleto, com material que não seja uma estrutura óssea ou cartilaginosa. Então, vejamos esse primeiro exemplo aqui. Eu tenho as esponjas, que tem um esqueleto que nós chamamos de hidrostático. Hidrostático porque a água entra no corpo desse animal e a água ela causa uma pressão nas paredes do corpo desse animal, deixando um pouco rígido. Aqui no endoesqueleto, endo vem de dentro, interno, eu tenho esse animal aqui, que é a estrela. Ela tem um endoesqueleto mineralizado, formado por calcário, que é um tipo de mineral. Então, a água também entra nesse animal, mas ele tem esse endoesqueleto, essa estrutura que vai absorvendo o calcário do mar, e aí ele vai deixando o corpo desse animal bem rígido. Está presente nos quinidários esse tipo de esqueleto ou endoesqueleto,
de calcário e nos equinodermos, que no caso o equinodermos é a estrela do mar. Os animais do filo Artrópodes, eles possuem um exoesqueleto. Exo é de fora, externo. E essa carapaça, quem já pegou, já manuseou, pode notar que ela é bem rígida. Contudo, essa estrutura não é óssea, é uma estrutura de uma substância conhecida como quitina, que é um carboidrato complexo. E aí vocês podem se perguntar, e como que esse animal faz para crescer? Pois bem, para que ele possa crescer, ele precisa se desprender desse exoesqueleto, então ele secreta substâncias que o fazem se desprender do esqueleto e depois ele abandona. Esse processo, que chama-se muda ou equidise, ele permite o crescimento do animal. Então, olha só, substituição do esqueleto para crescimento, presente no filo dos artrópodes. Depois, esse esqueleto ele vai ser decomposto. Tipos de esqueleto dos vertebrados. Os vertebrados, eles estão presentes no filo cordata. Vamos voltar para a gente lembrar? Aqui, ó, é o único grupo onde eu tenho a presença de uma coluna vertebral. E tem essa outra categoria que é o subfilo vertebrata. Quanto ao esqueleto, pode ser uma estrutura óssea ou cartilaginosa, ou cartilaginoso. Os animais, os grupos de animais que têm o esqueleto ósseo são os répteis, aves, mamíferos e peixes. E cartilaginoso eu tenho os peixes. Então, eu tenho peixes tanto cartilaginosos como ósseos. Importante sobre o esqueleto dos vertebrados. Esse esqueleto ele é importante, pois permite dar sustentação ao corpo do animal, facilita a locomoção juntamente com os músculos e protege os órgãos vitais. É formado por um eixo principal, crânio e coluna vertebral. Então, a gente vai observar aqui nesse esquema que todos eles têm aqui, a cabeça como um eixo principal e a coluna. E dentro da coluna passa a medula espinhal, levando, as informações do cérebro para todas as partes do corpo através do cordão nervoso. Durante o desenvolvimento dos animais vertebrados, ainda nos primeiros estágios de desenvolvimento do embrião, há a formação de uma estrutura chamada notocorda. Ela dará suporte e orientação para a formação do esqueleto ósseo ou cartilaginoso. Então, quero mostrar para vocês aqui eu tenho um embrião de um peixe, e aqui eu tenho a estrutura da notocorda. Interessante que em alguns animais preserva-se essa estrutura. E na maioria dos animais, essa estrutura aqui ela desaparece. Ela só vai servir de eixo para formar o tubo nervoso, que é dorsal, nesses animais é dorsal, na parte de trás do corpo. E já os invertebrados não possuem ossos ou não possuem esqueleto. É ósseo, porque, mesmo assim, a gente acaba falando esqueleto porque alguns têm uma estrutura rígida, mas não é óssea, e sim de algum outro material. Então, nós ficamos aqui. Leiam o material, estude e façam as atividades.